Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai encerrar o assunto que nós começamos a conversar há uns 3 vídeos atrás, se não me falha a memória. Que o assunto, né, que a gente começou a trabalhar Independência, Haiti e América Espanhola. Então a gente já viu a parte do Haiti, como é que foi esse processo, aquela coisa toda. Começamos a ver sobre o Império Espanhol, a inserção, né, a entrada do Império Espanhol nessa região. Enfim, falamos também sobre Simão Bolívar, José San Martín, ou José San Martín. Alguns falam Simão Bolivar, não sei se eu estou pronunciando certo, né, Bolívar, enfim. E agora a gente vai então para a última parte, que a gente vai falar sobre a independência do México. Então a gente falou da independência do Haiti, dessa região aqui da América Espanhola, né, bem próxima a gente, bem próxima ao Brasil. E agora a gente vai falar então da independência do México, de México, sim? Bom, agora nós vamos falar sobre a independência, o processo de independência de los mexicanos, sim? Muito bem, vamos lá. A primeira tentativa de emancipação que a gente vai ter política na América, ela vai acontecer na América Espanhola, tá? Ela vai acontecer no vice-reino de Nova Espanha. Isso vai ser em 1810 e vai ser liderada por Miguel Hidalgo. A gente já vai ver já quem foi Miguel Hidalgo. Ele foi um padre. Na verdade, são 2 padres que vão liderar esse movimento da independência mexicana. Miguel Hidalgo e José María Morelos. Sim? Miguel, se a gente for botar esse sotaque em espanhol, né? Miguel Hidalgo e José María Morelos. Sim? Bom, então, Miguel Hidalgo, o padre Miguel Hidalgo, ele era padre de um pequeno povoado chamado Dolores. E esse povoado, ele ficava perto das minas de Guanajuato, tá? Então, o padre Miguel Hidalgo, nas suas marchas, nas suas lutas, né, na sua forma de lutar pela independência do México, juntamente, né, o padre e os rebeldes, digamos assim, eles carregavam estandartes com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que eu não sei se vocês conseguem ver, mas essa imagem que está aqui atrás de mim, ó, nesse quadro aqui, tá? Essa aqui é Nossa Senhora de Guadalupe, que é padroeira do México, padroeira da América Latina. Eu sou devota dela, eu sou católica, sou devota dela. Casei no dia dela, que é dia 12 de dezembro. Eu comecei a minha vida cristã em uma paróquia chamada Nossa Senhora de Guadalupe, tenho uma devoção muito grande por ela. A minha filha foi batizada no dia 12 de dezembro do ano passado. A minha filha se chama Maria Guadalupe, em homenagem a Maria, mãe de Jesus, a Nossa Senhora de Guadalupe. Então eu tenho uma devoção, tenho um carinho muito grande por ela. E pelo México em si, eu gosto muito quando eu posso falar, né, quando eu entro num assunto histórico que a gente fala sobre México. Quando eu falo de astecas, né, que é daí que origina o México. Quando a gente fala disso aqui, então eu gosto muito, muito mesmo. Assisto tudo que posso de México. Chaves, então, nossa, sou apaixonado. Novelas mexicanas, sou apaixonado, tá? Então, tem essa imagem aqui, tá? Que tá nesse quadro aqui atrás. Acho que vocês conseguem ver pelo vídeo, tá? Então, esses rebeldes, digamos assim, juntos com o padre Miguel Hidalgo, os estandartes, se vocês vão conseguir entender como é que é um estandarte. Normalmente se eu também estiver explicando errado, me desculpem, tá? Mas o que eu entendo como estandarte é assim: eles seguram, né, em uma madeira, em um ferro, assim, né, um cabo de madeira, um cabo de ferro, e normalmente é feita de pano, que tem a imagem de Nossa de Guadalupe, aqui no caso, né, dos rebeldes, ou que você possa trazer a imagem de uma outra representação, de uma outra santa, de um outro santo, de uma pessoa, de uma ideia, uma frase escrita, enfim. Então, no estandarte você vai carregar ali algo que você quer, que representa aquele movimento, aquela coisa toda, tá? O estandarte é assim. E Nossa Senhora de Guadalupe, ela, assim, a história dela, enfim, se você tiver depois curiosidade, eu não vou falar aqui porque não é questão religiosa, né?
Mas Nossa Senhora de Guadalupe, ela é uma virgem mestiça, porque ela tem a cor, quando ela apareceu para o índio Juan Diego, que era um índio asteca, ela apareceu assim nas características do povo asteca, né, que era a maior parte dos nativos do México na época em que ela apareceu e nessa época que a gente está estudando, que é a época desse movimento da independência do México. Então ela tinha a cor deles, morena como eles, tanto que a forma como ela aparece, gente, não é questão religiosa não, tá? Só estou explicando para vocês o porquê dessa representação dela ela está sendo levada juntamente aí com os rebeldes, porque ela representava os nativos, os astecas, porque ela era morena como eles, e na imagem dela, ela parece vestida como as jovens grávidas, as astecas, né, como elas se vestiam, com uma túnica, e elas tinham amarradas aqui, bem em cima da barriga mesmo, uma fita preta, dava um lacinho, que apresentava bem a barriguinha da gestante. Então ela aparece de fato, ali, né, então, no caso, para falar que ela estava carregando Jesus, né? Então ela aparece de fato como uma nativa, como alguém deles. Então eles tomaram esse carinho muito grande, essa devoção por ela, e por isso que eles carregavam esse estandarte dela nas suas lutas, nas suas passeatas aí pela independência, tá bom? Bom, os indígenas, então, por exemplo, do Peru, os afrodescendentes do Haiti, eles lutavam por liberdade, né, pelo fim dos descasos, enfim, da péssima maneira, da péssima forma como eles eram tratados, certo? Eles lutavam, então, por liberdade, eles lutavam, né, eles exigiam melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. E onde hoje é o México, você também vai ter camponeses que vão, no caso esses rebeldes, né, eles vão clamar, eles vão brigar por terra. Eles precisavam de terra. Aí, em 1810, um exército de camponeses pobres, liderados pelo padre Miguel Hidalgo e José Maria, eles vão se fortalecer. Então, assim, eles queriam, além da liberdade, eles queriam também terra, o acesso livre à terra, para eles poderem trabalhar e viverem com tranquilidade, viverem bem, sabe? De forma digna, sem ficar perturbando ninguém. Enfim, eles queriam viver tranquilamente. E aí, no caso, para os crioulos que acabaram liderando o processo de independência, tá? Essa liberdade, ela significava principalmente o direito deles de produzir, de fazer comércio de forma livre, sem ter interferência do governo, sem ficarem interferindo nas suas negociações, na sua forma de produzir, conforme eles vendiam, eles exportavam, né, porque acabava que o governo ficava colocando vários obstáculos de como deveria produzir, como deveria fazer, como deveria vender. Então, sabe, eles não conseguiam caminhar com as próprias pernas, sabe? Então eles queriam essa liberdade. Então, se a gente for parar para pensar, para analisar, no Haiti, a galera queria liberdade. Justíssimo. No Peru, melhores condições de trabalho. O fim da exploração do trabalho. Justíssimo. No México, terra, liberdade. Uma coisa simples. Justíssimo também. Então, assim, eram motivos justos que essa galera estava lutando, né? Eram por motivos justíssimos, corretos, que essa galera estava lutando, né? Que eles queriam ter condições de vida melhor, de trabalho melhor, o que todo mundo quer, é verdade, o que todo mundo precisa. Bom, então, esses rebeldes, como eu falei, né, eles carregavam esses estandartes, né, liderados pelos padres Miguel e José, carregavam os estandartes com Nossa Senhora de Guadalupe, e eles exigiam a independência com divisão de terras entre os povos. A justiça, a verdade, o correto, tá? Bom,
Os rebeldes, no caso do México, eles chegaram até a formar um exército com um número bom de pessoas. O exército tinha 80 mil pessoas, né? Um número bom, né? Um número considerável. E eles conseguiram conquistar algumas cidades mexicanas. E com isso, o padre Miguel Hidalgo, ele proclamou, então, o fim da escravidão negra e também o fim dos tributos que os indígenas tinham que pagar. Tem um mural feito de azulejos que mostra assim, o padre Miguel Hidalgo proclamando a independência e tal. Essa obra, ela fica no município de Dolores. Dolores Hidalgo, tá? Porque lembra que eu falei para vocês que ele era padre de um povoadozinho chamado Dolores? Então, eles acabaram colocando depois, né, dessa luta do padre Miguel Hidalgo, de Dolores Hidalgo, e fica no México. É bem bonito, sabe? Ele é colorido e tal. É bem bonito, assim, representando, né, essa luta, né, o momento em que ele proclama a independência digamos assim, não é nem independência, desculpa, é quando ele clama por justiça. Vocês vão ver, se vocês procurarem, vocês vão ver, que assim, que ele, sabe assim, se gritando, se falando alto, falando forte, né, clamando, né, pedindo justiça. É bem bacana, bem bonito. Bom, então vamos continuar. Então o padre Miguel Hidalgo, ele vai conseguir, né, proclamar o fim da escravidão africana, né, dos negros, e o fim dos tributos, né, que os indígenas tinham que pagar para a coroa espanhola. Bom, unidos então contra esse movimento, quem vai aparecer na história? Porque, de certa forma, com essa atitude do padre Miguel Hidalgo, se você não tinha mais negros, né, os africanos não iriam mais trabalhar. E os indígenas não iriam mais pagar os impostos, a galera rica, né, os crioulos, os chapetões, aquela coisa toda, os ricos, eles iam perder o quê? Riqueza. Iam perder seus privilégios, porque iam ter que trabalhar, enfim. Tudo, né, toda aquela mordomia, aquela vida boa que eles tinham, eles perderiam com essas atitudes que o padre Miguel Hidalgo, então, tomou. Bom, os crioulos e os chapetões, então, eles vão se unir para poder reprimir esse movimento, poder reprimir essa luta do padre Miguel Hidalgo, do padre José Maria Morelos e desse exército de rebeldes mexicanos. E aí, como na história, em alguns momentos, as coisas são feitas assim de maneira muito delicada, né, muito sutil, só que não, eles vão conseguir reprimir duramente o movimento e eles vão fuzilar o padre Miguel Hidalgo, tá? Durante, então, toda essa repressão desse movimento, né, contra o movimento camponês, as autoridades espanholas, elas vão confiar as suas tropas, o seu exército, a um general chamado Agustín de Iturbide. Ele representava as elites locais, tá? Então, ele representando as elites locais, o que ele vai fazer? Ele, então, resolve tomar o poder, tá? E vai proclamar a independência do México, em 1821. No ano seguinte, ele dá um golpe e se proclama imperador do México. E vai se chamar, né? Ele vai dar a ele o título de Agustín I. Até porque ele foi o primeiro, então tá certo, né? Agustín I. Bom, aí um tempinho depois, claro, né, que isso ia ficar dessa forma, né? Algum tempo depois, a elite crioula do México, com a ajuda do exército, vai então derrubar o Agustín I, o imperador Agustín I, né? Bom, enfim, vão tirá-lo do poder e vão instituir no México a República, vão proclamar a República no México. Então, na América Espanhola, o projeto de independência, assim, é a forma da gente falar, o projeto de independência que venceu na América Espanhola foi o projeto criado, idealizado pelas elites crioulas. Por quê, professora? Porque o que aconteceu depois? A concentração de terras, ela deveria permanecer
nas mãos de quem? Desses poucos, da elite, dos ricos. E as grandes diferenças sociais entre ricos e pobres, elas se mantiveram inalteradas. Infelizmente, o México, ele é uma dessas regiões da América Espanhola, perdão, da América Latina, desculpa, minha gente, em que você tem um número muito grande de pessoas que vivem em condições bem precárias. Tem um estado no México, é o estado mais pobre, que é Chiapas. É o estado mais pobre, que você tem mais pobreza, sabe? Então essas diferenças entre ricos e pobres, sabe? Essa coisa toda, ela permaneceu, infelizmente. Isso eu estou dando exemplo de México, tá? Porque a gente está falando aqui do México. Mas você tem outros lugares aí, da América Latina, em que isso é muito grande, tá? Tanto que uma outra coisa também que não é nada legal é a exclusão e a marginalização que ela acontece na América. De acordo aí com muitos analistas, né, a maioria dos analistas, a independência política, ela acabou beneficiando sobretudo os crioulos, que lideraram o processo de lutas e, ao mesmo tempo, eles definiram os limites dessa independência. Enquanto as elites desses novos países se ocupavam de grande política, a maioria mesmo, era formada de pessoas pobres, e que, de certa forma, elas tinham a esperança de que a independência pudesse trazer para elas melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, acesso à terra, participação política, dignidade, sabe? Então, esses povos indígenas e os povos de origem africana, e infelizmente os seus descendentes, eles integram essa grande maioria, né, que continua lutando por melhores condições de vida, que continua lutando por uma cidadania, que continua lutando para ter dignidade. Isso é muito triste, sabe? É muito triste isso. Por exemplo, aqui até no Brasil, o preconceito, essa coisa toda, a gente sabe que isso é muito forte, né? Isso é muito latente, infelizmente, na nossa sociedade. Porque o preconceito é uma coisa que já vem de muito tempo, que ela ficou enraizada na gente. Basta a gente trabalhar, né? Trabalhar para que isso não faça parte do nosso pensamento, para que isso saia da nossa vida, né? E aí, eu quero fazer mais uma observação para vocês, tá? Por que essa América Espanhola, então, ela vai ser dividida? Porque ela se dividiu em tantos países, em tantos lugares. Teve um congresso chamado Congresso do Panamá, em 1826, em que o Simão Bolívar, ele continuou lutando para que essas nações, as nações livres da América, elas se unissem e formassem apenas um país, um único país, tá? Só que esse sonho dele não aconteceu, né? Esse sonho dele não se concretizou. A América Espanhola acabou, então, né, se separando e formando, então, esses 19 estados, tá? E cada um desse estado com um governo próprio, com uma administração própria. Essa fragmentação da América, digamos assim, em várias repúblicas, ela acabou se tornando um tema que é debate até hoje entre muitos historiadores, né? A galera que estuda a América Espanhola, América Latina, aquela coisa toda. E aí as razões, né, que já foram apresentadas até então, com mais base, né, que explicam pra gente o porquê disso tudo, são as seguintes. Os vários conflitos que você teria, que teve, né, que poderia continuar a ter, mas principalmente, né, os conflitos que aconteceram entre as elites crioulas, a força dos caudilhos, que eram chefes políticos, chefes militares, locais, e que tinham um grande poder naquela localidade, naquela província que eles comandavam. Você imagina mesmo que eles iam querer dividir o poder com outra pessoa, ou juntar, então, né, com pessoas que já tinham poder. Vou juntar o caudilho
que domina essa região, um cara que domina uma outra região. Mas vai ser tudo uma região só. Quem é que vai ser o chefe? Né? Também as pressões que a Inglaterra e os Estados Unidos vinham fazendo para que a América Latina se fragmentasse. E, de certa forma, se ela se fragmentasse, você teria mais mercado para que tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos pudessem fazer comércio. Né? Lugares diferentes, governos diferentes, podendo vender, quem sabe, por preços diferentes, produtos e por aí vai. Tá? Enfim, questão de interesse, né? Que essas coisas que sempre falam mais alto nessas situações, né?